Feliz sábado! Hoje, 19 de maio, aqui no Distrito Central da cidade de Mossoró, está acontecendo o Congresso de Reavivamento e Reforma, onde cada igreja tem um palestrante diferente. E aqui na Igreja da Estrada da Raiz temos a presença do pastor Paulo Fernandes, e ele vai falar um pouquinho sobre o objetivo, né, desse congresso. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos vivendo um momento muito especial na história do mundo. Acreditamos que a igreja se prepara para a sua última empreitada aqui na terra. Então a senhora White diz que a maior e a mais urgente necessidade é de um genuíno reavivamento e reforma. Temos uma grande missão, temos uma grande obra, temos algo muito especial a ser feito e como igreja, para a missão que nos foi confiada, nós precisamos urgentemente de um reavivamento e reforma. O mundo precisa da mensagem de esperança que nós temos, mas essa mensagem só será pregada com poder após a igreja provar, na sua experiência religiosa, um genuíno reavivamento e uma genuína reforma. E eu creio que aqui na Igreja da Estrada da Raiz, começará essa experiência a partir desse dia. Deixa uma mensagem toda especial, não somente para a Igreja da Estrada da Raiz, mas para todas as igrejas. Esse projeto CRER, que é uma sigla do Congresso de Reavivamento e Reforma, ele tem apenas um único objetivo. Não é ser um evento a mais, não é ser um projeto a mais. O meu apelo a você que vai ouvir esse vídeo é que você se entregue completamente a Deus. Nós vivemos os últimos momentos da história deste mundo, o momento de fazermos a diferença de quem é de Deus e quem não é. E se você quer se sustentar na história final desse mundo, prove esse reavivamento. E não há atalhos para o reavivamento. A gente não compra o reavivamento em um mercado, ele não é encontrado em uma esquina. O verdadeiro reavivamento, ele passa pela leitura da Bíblia e pela oração. Todos os grandes reavivamentos religiosos que aconteceram no mundo, seja na história de Israel e na história da igreja, passaram pela Bíblia e pela oração. Eu desafio o Distrito Central de Mossoró e a Igreja Adventista no mundo a provar esse reavivamento, porque o céu está ansioso para derramar o seu poder sobre nós. Sonara Gessiane para o Comuniaste. A Bíblia diz assim, Naum, capítulo 1, verso 9. Vejamos o que diz a Bíblia. O que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Vamos ler de novo? Para os que não tinham encontrado. Diz a Bíblia: o que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Que Deus seja louvado. A igreja está em semana de oração, desde sábado, falando sobre famílias blindadas. Eu queria hoje falar um pouco sobre o livro de Naum e esse verso que você leu. O texto tem uma promessa maravilhosa de Deus, mas antes de entrar nessa promessa maravilhosa de Deus, o tema de hoje é blindados para sempre. Ontem falamos sobre blindados contra o divórcio. Hoje falaremos sobre blindados para sempre. O nome Naum significa consolação. O nome Naum, na verdade, é uma forma resumida do nome Neemias e significa consolação. Para quem foi que Naum profetizou? Naum era um profeta menor. E nós sabemos que profeta menor não tem a ver com porque ele é um profeta menos importante. Na verdade, se chama profeta menor por duas razões, pelo menos. Uma, pelo conteúdo do seu livro, que é pequeno, é relevante, mas é pequeno. E às vezes porque o ministério profético deles teve pouca duração. E Naum profetizou ao povo de Nínive. Quando você ouve o nome dessa cidade, você remete a sua memória a Jonas. Jonas pregou a cidade de Nínive. E Naum estava profetizando 100 anos depois que Jonas.
E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jonas pregou, nós conhecemos a história. Quando Jonas pregou a Nínive, Nínive inteira se converteu. Jonas até ficou chateado. Nós estudamos isso na lição de escola sabatina. Jonas ficou chateado porque a cidade se converteu e ele ia ser agora conhecido como um profeta falso, porque a destruição que ele anunciou não aconteceu. Mas 100 anos depois, a cidade de Nínive se esqueceu completamente de Deus. No período do profeta Jonas, eles se converteram e 100 anos depois, a nação agora havia se esquecido de Deus. Então Deus levantou um outro profeta. Jonas já tinha morrido. Então Deus levantou um outro profeta chamado Naum para profetizar novamente a Nínive, dizendo que agora o juízo de Deus seria efetuado. Você sabe quais são os capítulos mais felizes da Bíblia? Os capítulos mais felizes da Bíblia são os 2 primeiros e os 2 últimos. E vou dizer por quê. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, eles não têm a menção de Satanás. Satanás não existia. Quando Moisés, retratando a criação nos 2 primeiros capítulos, ele não menciona a presença do inimigo. Não é que ele não existia, mas ele ainda não tinha conseguido interferir na humanidade. E para a humanidade esses foram os 2 capítulos mais felizes, porque o inimigo ainda não tinha vez no coração humano. Depois desses capítulos só houve um homem que pôde dizer que o inimigo não tinha espaço no seu coração. Um dia Jesus disse assim: aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em quem? Em mim, Jesus disse. E os 2 últimos capítulos da Bíblia, sabe por quê? Porque se você ler os 2 últimos capítulos da Bíblia, Satanás não está mais presente neles. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Satanás ainda não estava em atuação na humanidade. E os 2 últimos capítulos da Bíblia conta que ele não mais existe. Blindados, famílias blindadas. Deixa eu falar uma coisa para você hoje. O problema é que o intervalo entre os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos capítulos da Bíblia, nós estamos envolvidos nele. E o inimigo está atuante. Deixa eu dizer uma verdade para você aqui, e não se assuste com ela. Se nesse momento o inimigo pudesse, ele entraria pela porta daquela igreja e nos destruiria. Ellen White diz que se Deus se descuidasse dos passarinhos, dos pardais, o pássaro com menos valor no mundo, Ellen White diz que se Deus se descuidasse de 1 minuto deles, ela diz que o ódio do inimigo é tanto que ele destruiria todos os pardais. E se ele tivesse condições, ele entraria pela porta dessa igreja e ele não deixaria nenhum de nós vivos. Mas ali na porta da igreja está o leão da tribo de Judá. Blinde a sua família, blinde os seus filhos. Seja um homem, seja uma mãe, um pai de oração. E você, jovem, quero falar com você. Essa igreja tem uma juventude bonita em todos os sentidos. Você tem blindado a sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jovem, eu quero falar com você, olhe para mim. Você não está lutando contra um inimigo de brincadeira. A gente brinca de ser cristão, o inimigo não brinca de ser inimigo. Há um leão à solta, diz as Escrituras. Há um inimigo que está ao derredor. E jovem, acredite, eu sei que você tem força, eu sei que você tem vigor, eu sei que talvez no último Caleb você foi bravamente e trabalhou para Deus, mas eu quero dizer, blinde, jovem, a sua vida com a palavra de Deus e com a oração. Não há outro caminho. Os jovens são o prato predileto do inimigo. Eles sabem o estrago que um jovem faz no reino dele. Então ele mira a sua arma incessantemente sobre os nossos jovens. E deixa eu dizer uma coisa, a igreja deveria ter um culto, à parte dos cultos que já existem, onde pais, mães, idosos deveriam aqui só suplicar pelos jovens. Existe esse culto nessa igreja? Se não existe, que ele comece na próxima semana.
Aliás, chegou o tempo, queridos, em que a igreja deveria se abrir um dia para orar pelos casais, outro dia para orar pelos jovens, outro dia para orar pelas crianças. A igreja deveria se reunir para isso. Se todo dia ela fosse aberta para isso, milagres aconteceriam nesse lugar. Quer blindar a sua família para sempre? Você precisa primeiro blindar, mas blindagem custa caro. Ontem eu estava conversando com alguém, falando de um amigo que tinha comprado um carro novo, e ele mandou blindar o carro, né? Uma blindagem às vezes custa mais caro do que o próprio carro que a pessoa compra. Blindar custa caro. Você quer blindar a sua vida? Custa caro. Eu não estou falando em termos monetários, eu estou falando em termos de tempo, em termos de esforço, em termos de prioridade. Mas acredite, queridos, o inimigo será neutralizado por uma criança, por um jovem, por um pai, por uma mãe, por um casal que tem a sua vida inteiramente dependente de Deus. Eu sonho com a eternidade. Eu também tenho um sonho de um dia chegar na presença de Deus e abraçá-lo. Mas, queridos, não basta sonhar para chegar lá. É necessário blindar a vida. E eu quero fazer um convite hoje a você. E eu queria que você agora atentasse bem no seu coração ao que eu queria falar com você. Eu não vim aqui simplesmente cumprir um dever ministerial. Eu vim trazer um recado de Deus para você. É necessário mudanças em nossa vida. Alguém que está me ouvindo hoje sabe que tem negligenciado a sua blindagem espiritual. Alguém que está me ouvindo aqui nessa manhã sabe que a Bíblia já não tem sido um livro relevante em sua vida. Você tem uma, você pega nela, mas ela já não é o mapa que guia a sua vida. Alguém que está me ouvindo nessa manhã sabe que a sua vida de oração tem sido resumida a alguns minutos. Às vezes temos a coragem, tola coragem, de passarmos horas em um site de relacionamento. E quando vamos falar com o Senhor do Universo, com a majestade do céu, falamos tudo em 2 minutos. Querido, você sabe que Deus está falando isso com você.